Então, queria inicialmente agradecer à Fundação Dom Cabral pelo convite feito a mim, especialmente o agradecimento à Ana Paula e à Suelen, que foram quem mediaram essa conversa, mas eu queria, em nome delas, agradecer aí todo o pessoal da Fundação, né? Agradecer também ao Antônio aqui, que permite que a nossa atividade seja mais inclusiva, de fato, e agradecer a todo mundo que está aí, que veio para participar dessa que não será exatamente uma palestra, mas que eu pretendo que seja uma roda de conversa virtual, né? Importante dizer que eu sou professor da Faculdade de Educação da UFMG, embora eu esteja na gestão da Comissão de Ação Afirmativa e Inclusão da universidade, o que me define é a docência, né? Então, eu sou professor e estou na gestão, né? Eu sou formado em Sociologia, com doutorado na área de educação. Então, eu transito entre esses dois campos, né, da Sociologia e da Educação, fazendo uma discussão sobre ações afirmativas e relações raciais. Quando a Ana Paula me fez essa conversa para vir aqui na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, pensar, refletir aí sobre a questão da diversidade, da inclusão, eu me recordei muito rapidamente das duas experiências docentes que eu tenho, que uma é na turma de pedagogia, no curso de pedagogia, onde eu ofereço uma indisciplina chamada Escola e Diversidade, e no curso de formação intercultural de educadores indígenas, em que eu trabalho com os temas de escola, gestão e currículo, né, práticas educativas na escola indígena, e eu queria fazer essa conversa aqui, né? Mas para que a gente faça essa conversa, eu elaborei essa conversa na frente do espelho. E quando eu estava preparando essa conversa, tinha sempre alguém que estava dialogando muito comigo, assim, estava conversando, respondendo, me indagando, né? E eu vim para esse momento com essa expectativa de que nós possamos falar, né? Nós possamos trocar. Não é só um pedido, é um pressuposto que essa nossa conversa seja a partir das percepções de vocês, né? Eu trouxe alguns materiais aqui para a gente conversar, e eu queria, então, da ajuda de vocês para que isso possa fazer sentido, né? Eu estou vendo aqui algumas das pessoas na tela, algumas já com câmera aberta, outras com a fotinha ainda mais estabilizada. E, embora o melhor dessa atividade fosse a gente fazer uma rodada de apresentação, né, eu vou pedir que, à medida que as pessoas possam ir falando, né, elas possam ir dizendo o nome, se são da Fundação, se são de outros espaços, porque aí a gente também ganha agilidade, já que o nosso tempo é relativamente curto, tá? Então, o tema da nossa conversa é os desafios da diversidade. Como os já incluídos podem favorecer a existência e participação dos ainda não incluídos, né? Eu sempre gosto de fazer conversas a partir de perguntas, né? Porque a pergunta já nos coloca em modo de reflexão, né? Onde que essa questão nos toca, né? Então, tem uma questão aí secundária importante, que é como esses incluídos podem favorecer essa existência e participação, mas tem uma questão central, que é os desafios da diversidade. Então, por isso, eu gostaria de centrar a primeira parte da conversa nesse tema, diversidade. Nos últimos anos, talvez
nas últimas 2 décadas, para ser mais exato, debates sobre inclusão e sobre diversidade ganharam bastante força no cenário das políticas públicas, né? Tanto das políticas públicas em educação, quanto das iniciativas privadas, né? Então, a gente tem observado no campo da educação uma emergência de cursos, de aulas, de projetos sobre diversidade e sobre inclusão, né? Eu tenho percebido que algumas dessas atividades elas costumam se concentrar em determinados períodos, né? É muito comum que a gente tenha essa discussão bem próxima ao mês de novembro, né? Que a gente também tenha esse debate próximo do período ali de abril, né, onde se comemora o Dia do Índio, da pessoa com deficiência, mas também do Dia Nacional e Internacional de Combate a Preconceito, à visibilidade lésbica. Então, esses temas eles surgem forte nessas datas, né? E é sobre esse contexto que eu queria conversar com vocês, né? Eu trouxe aqui para a gente conversar. Na verdade, eu tinha pedido para vocês a contribuição na elaboração de um singelo desenho, né, sobre uma cena escolar. Eu imagino que todos vocês tenham recebido, quase todos vocês tenham recebido. Alguns conseguiram enviar, mas como eu não recebi um volume tão grande, eu acabei juntando os que eu recebi de vocês com os desenhos produzidos pela minha turma do ano passado de pedagogia, nessa disciplina de escola e diversidade. Eu queria compartilhar esses desenhos com vocês e que a gente pudesse experimentar quase uma exposição, né? Mas o objetivo dessa exposição não é exatamente fazer uma análise estética dos desenhos, né? Então, assim, não fiquem... eu pedi para não identificar, inclusive, para a gente não fazer uma associação individual, ou o que tal pessoa ou outra quis dizer, mas para a gente conseguisse observar quais os elementos que se destacam nos desenhos, assim, ou quais os elementos que são recorrentes, né? Percebam aí que tem aí uma expectativa de um sociólogo, assim, que vai querer trabalhar um pouco com essas recorrências, com aquilo que chama mais atenção. E, nesse sentido, a ideia é que vocês possam observar e depois vocês possam abrir o microfone, possam comentar e possam falar, porque essa é a base da nossa primeira parte aqui da nossa conversa. Pode ser assim? Suelen, você pode, por favor, passar os desenhos? Estão todos vendo? Sim. Queria que vocês observassem ao mesmo tempo, pode ser a dimensão da configuração do espaço, mas também a atenção às pessoas que estão representadas. Pode passar. Pode ir dando uns 5 segundos e passando.
Terminaram, professor. Oi? Terminaram os desenhos. Perfeito. Obrigado, Suelen. A ideia dos desenhos, gente, eu estou entendendo esses desenhos como representações. Tá? Representação é um conceito do campo da sociologia, do campo da psicologia também, e a ênfase que eu quero dar aqui em representações é uma projeção sobre o real. A representação não é exatamente o real. Então, não significa que a escola ou as escolas representadas, elas são exatamente daquele jeito, mas elas são representadas daquele modo. E essa representação pode ser derivada da experiência concreta das pessoas, mas daquilo que as pessoas ouviram, daquilo que as pessoas viram em filmes. Então, cada pessoa, ela produz uma representação individual. E na sociologia, na psicologia também, há um pressuposto de que, junto com representações individuais, existem também representações coletivas. Aquelas representações que, olhando para determinados aspectos da realidade, se repetem. Né? Alguns elementos se destacam, se diferenciam, mas outros se repetem. E aí era um pouco disso que eu queria ouvir de vocês, quais que as percepções que vocês tiveram sobre esse conjunto de desenhos que foram apresentados. Ana Paula, posso falar? Fica à vontade. O que eu gostei muito, e o esporte foi muito representado, a área de lazer externa da escola foi muito representada com a questão do esporte, do lazer. Vi também que teve já a representatividade de tecnologia, né, em sala de aula, e a questão da pandemia, que também foi retratada. Mas o que me chamou a atenção muito foi a questão do lazer, representado lá de fora, e a diversidade de crianças brincando. Olá, bom dia. Eu sou Mirlânia, da turma 116, aqui de São Paulo. O que me chamou a atenção foi a inclusão de PCD, né? Eu vi algumas imagens ali representando alguns cadeirantes, então isso para mim também representa muita inclusão nos dias de hoje. Eu sou aqui de Belo Horizonte, trabalho também na fundação. Duas coisas me chamaram a atenção nos desenhos. A primeira, que aqueles desenhos que tinham o professor e os alunos, né, nas salas de aula, o professor era sempre muito maior do que os alunos. Né? A proporcionalidade do desenho me chamou muita atenção. Assim. Os professores são sempre maiores, são sempre em destaque dentro da sala de aula. E a pandemia também, como que ela foi retratada, né? Professor de máscara, os alunos de máscara, isso também me chamou a atenção. Eu vou ir abrindo falas ao longo da fala, que aí a gente vai dialogando. Né? Vou pegar algumas das que já apareceram aqui para trazer assim, as minhas impressões. Eu já tive o privilégio de ver os desenhos antes, né? Eles foram produzidos na transição entre pandemia e volta de aulas presenciais, então a questão das máscaras, elas têm nesse contexto. Né? Mas outras coisas que me chamam a atenção é como que as escolas, em geral, elas estão representadas de forma muito parecida, né? Em geral, uma marca linear da organização da sala de aula está muito presente, né? Carteiras, crianças olhando para a nuca da outra, e uma centralidade do professor, da professora, numa proporcionalidade muito maior do que os estudantes, de fato. Então, essa representação do conhecimento derivando de um lugar e indo para o outro ainda está muito forte. Né? E a ideia da escola como lugar de criança. Assim, em geral, você tem crianças como alunos. Né? Na pedagogia, a gente discute como que essa representação deixa pouco espaço para a escola como lugar de jovens.
ou como lugar de adultos, né? Porque tanto a dimensão física está pensada para crianças, né? Os brinquedos, as carteiras, né? Os cartazes, né? Mas eu também vejo uma certa diferença entre os espaços de sala de aula e os espaços de lazer. Me parece que os espaços de lazer têm mais cores, eles têm mais vida, digamos assim, né? Tem as árvores, tem o sol, e isso contrasta com uma certa continuidade das coisas na sala de aula, certo? E aí eu fico pensando como que essas imagens, que alguém poderia dizer, mas é a sociedade que define assim, né? Mas como que as nossas representações individuais também reforçam uma ideia de escola que é uma escola que tem que ser assim. E aí, se a gente ousa fazer um outro tipo de educação, um outro tipo de aula, às vezes ela pode até ser chamada de não aula, porque ela está fora do que a gente representa como aula. Isso de maneira mais geral sobre o espaço, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente na fala de vocês, é quando vocês dizem que tem uma diversidade de crianças, né? E que é possível identificar a diversidade nessas fotos. Se não me engano, foi Mirlânia que fez uma referência dessa diversidade representada como crianças cadeirantes. Vocês conseguem identificar outros elementos que nos faria pensar essas imagens como diversas, assim como representando a diversidade? Professor, só para respeitar aqui quem levantou a mão, a Jaqueline levantou a mão primeiro e depois a Miriam, tá? Por favor, Jaqueline, por favor. Bom, sou Jaqueline, eu sou colaboradora da Fundação e estudante de pedagogia. Bacana. Eu percebi o seguinte, que como o esporte e as áreas de lazer elas estão mais representadas de uma forma mais alegre, eu percebo que as crianças elas se sentem mais incluídas nesses espaços abertos, esses espaços livres. Porque aí, tipo, dentro de sala de aula, existe todo um protocolo que às vezes tem que ser seguido. E fora da sala de aula, no espaço onde não tem as quatro paredes, todos se incluem. Tanto os que têm uma necessidade especial, uma necessidade de locomoção, alguma coisa do tipo, quanto os outros. Então, eles todos se incluem e eles se sentem normais. Se sentem iguais, perdão da palavra. Tipo, todos são iguais. Não tem diferença nesses espaços livres, nem do professor ser maior e nem deles serem menores. É só esse comentário. Obrigado pelo comentário, Miriam. Eu queria fazer um destaque aqui na fala Jaqueline, que falou, né? Isso. Eu acho que essa observação sobre a fisionomia das crianças, né, nesses espaços abertos ou fechados, eu também percebi essa distinção. Mas eu não sei se dá para a gente dizer que nos espaços abertos eles necessariamente são mais felizes, porque a gente está falando de uma representação, né? Na percepção de quem representou as crianças, elas de fato estão mais felizes nos espaços abertos do que nos fechados. Não dá para a gente dizer que essa representação seja a mostra da realidade, embora tenha uma hipótese forte, né? É só para a gente não tomar a representação, de fato, como sinônimo da realidade, né? Mas, na fala da Miriam, da Jaqueline, esse ato falho que ela fez, que ela falou, depois ela mudou, assim, para mim é muito importante, assim. Me chamou muita atenção
essa ideia das crianças se sentirem nesse espaço todas iguais, todas normais. E eu queria pegar essa ideia para conversar com vocês, assim, como que é muito comum, embora a diversidade seja um conceito que faça referência à variabilidade humana, ou seja, existe uma variação de modos de ser, de viver, de estar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum que a gente identifique determinados grupos ou determinadas pessoas como as diversas. A gente diz assim, ó, tem diversidade porque tem uma pessoa cadeirante. Tem diversidade porque tem uma criança negra ou uma criança indígena representada. E a minha pergunta é assim, ó, se a gente dá conta de identificar determinadas pessoas como as diversas, como que a gente chama as pessoas que não são diversas? Qual o nome que a gente dá para essas pessoas que não são as diversas? Nossa, Rodrigo, aí voltou para a questão que você colocou para mim no dia que a gente conversou, né? Da questão, todos somos diversos, mas nem todos são incluídos. Eu acho que está passando por aí, né? Responder o nome de quem... Deixa eu até inverter o seu comentário. Assim. Eu estava dizendo que todos somos diversos, mas nem todos são representados como diversos. Porque alguns são representados como diversos e nomeados como diversos. Mas essas pessoas que não são as diversas, ou seja, as que não são as diversas, elas estão, em geral, incluídas. Ou seja, a condição delas é uma condição, em geral, de inclusão. Mas eu quero dar um passo atrás para perguntar assim, qual o nome que a gente dá para as pessoas não diversas? Ana Flávia levantou a mão. Ana Flávia, por favor. Eu acho que a gente escuta muito, que a gente acaba replicando também pessoas normais. A gente tem as pessoas normais e tem as pessoas que não são normais. Que aí a gente encaixa normalmente esse outro no que não é normal. Inclusive, me chamou muita atenção na figura que tinha a representação eu acredito que era uma menina, né, uma criança cadeirante, porque realmente tinha um lugar que seria a escola, provavelmente ao fundo, a área aberta na frente, e aí as crianças estavam brincando na área aberta e tinha realmente a criança cadeirante, mas ela estava no fundo na área fechada. Ela não estava junto com os colegas brincando. Isso me chamou muita atenção, porque quando a Jaqueline falou, acho que foi a Jaqueline, não lembro. Quando ela falou, eu lembrei desse desenho e falei assim, mas a menina cadeirante, ela não estava brincando junto com os colegas. Ela estava mais ao fundo, sabe? E quando eu vi a imagem, isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, mas será que, de fato, ela se sente... ela está sendo incluída naquele espaço de diversão e de lazer? Não sei, né? Mas eu acho que é uma reflexão interessante que me surgiu aqui. Obrigado, Ana. Eu quero pegar essa palavra, então, porque ela já surgiu duas vezes. Assim, não que ela represente o pensamento, mas é porque ela é significativa e é a pergunta que eu sempre vou em busca dela. As pessoas não diversas nomeadas como normais. Quando a gente chama essas pessoas de não diversas de normais, a gente está dizendo que as pessoas diversas são antônimo das normais. São anormais. Mas a grande questão é assim, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, assim, que se a gente pergunta para as pessoas no limite ali, mas o que a gente está dizendo de normal? O que é normal? E aí as pessoas falam, normal é natural. Vocês já ouviram essa associação? Mas aí é que eu queria
discutir com vocês que quando a gente fala em normal, a gente está falando, ou pelo menos a palavra remete a normas sociais. Normal é aquilo que é derivado de uma norma socialmente construído, normatizado, regulado. Mas quando a gente usa normal como sinônimo de natural, a gente está dando um pulo muito grande. Porque a gente está dizendo, ou está associando que determinada norma social é produto da natureza. E a gente está aí retirando o conteúdo social da norma, porque a gente vai dizer que aquele comportamento, aquele modo de ser, não foi produzido, mas foi retirado da natureza. Esse tipo de comportamento é o que a gente chama de naturalização das normas sociais. E esse é um elemento, na verdade, é uma engrenagem muito eficiente para a gente naturalizar aquilo que foi produzido ao longo da história. E aquilo que foi tornado normal. E aí, é muito curioso o fato de que a gente nomeie. A gente só nomeia quando a gente é provocado a nomear. Porque, em geral, a gente não nomeia os considerados normais. A gente vai dizer, olha, a criança com necessidade especial, o estudante indígena, o cadeirante, o gay. Ou seja, a gente nomeia adjetiva também os diversos, os não normais. Porque o normal não precisa ser nomeado. O normal não precisa ser explicado, porque ele já existe. Então, o desafio de incluir é um desafio de incluir os não normais dentro de uma norma. E muitas vezes os processos educacionais, eles acabam cumprindo um papel, quando são processos educacionais não críticos, não reflexivos, eles acabam cumprindo o papel de incluir os anormais dentro de uma norma vista como natural. O que eu posso fazer para que esse estudante participe daquilo que eu já participo? Eu vou criar, então, as condições para que esse anormal se torne mais normal possível. Se inclua dentro da norma. Mas eu raramente questiono a própria norma. Raramente eu questiono como que essa ideia de normal foi produzida. E se eu não questiono essa produção dessa norma, eu reproduzo a norma como uma dimensão da natureza. Nos desenhos que eu produzo todo semestre lá com as estudantes de pedagogia, eu sempre peço para que os desenhos sejam coloridos. E como eu trabalho muito no campo das relações étnico-raciais no Brasil, a dimensão de cor e raça aparece
para mim, como uma preocupação, né? E é muito comum que as pessoas, quando vão produzir desenhos mais diversos, crianças mais diversas, professores mais diversos, usam umas cores mais escuras para pintar os desenhos. Marrom, preto. E uma das conversas apareceu, por exemplo, como que as pessoas pintavam os não diversos. E aí as pessoas usavam um lápis, que eu não sei se hoje tem esse nome, na minha época tinha, que era o lápis cor de pele. Alguém já ouviu falar nesse lápis cor de pele? Sim, tem um conjunto de vários tons de marrom, bege, tem sim. Esses são bem mais recentes, né? Mas assim, o lápis cor de pele talvez seja esse aí o 3, 4, 5, o quinto lápis aí da paleta dos livros aí do fundo de vocês. É verdade. Mas perceba, o lápis cor de pele não é o lápis de uma cor de pele. Ele é o lápis da cor da pele. Então, para ter pele, é preciso ter essa cor de pele. Quem não tem essa pele, no limite, não tem pele. Então, essa ideia de que o lápis cor de pele ele é representação universal da humanidade, ela aos poucos foi se produzindo como normal, como natural. Mas ela não é produto da natureza, ela é produto de uma convenção. Uma convenção que passa pelo poder de instituir essa cor como a cor da pele. Comentários, observações? A Jaqueline tinha levantado a mão. Você gostaria de falar, Jaqueline? Não, era para falar tipo que o lápis cor de pele ele era um rosa bem clarinho. Uhum. E quantas crianças, quantos adultos têm a pele equivalente à cor desse lápis? A Mariana Vitarens levantou a mão. Mariana, por favor. Ei, bom dia, gente. Professor, aqui em casa eu tenho um filho de 6 anos. E na escola dele eu já tive que conversar com ele sobre isso, né? E lá surgiu que essa cor desse lápis, que eu fico falando com ele, isso é rosa claro, isso é rosa claro, tem um rosa escuro, tem, né? Fico falando com ele as cores. Mas já surgiu também dessa questão do tom cor de pele. E assim, a gente tem que ir falando, né, com as crianças para ir se mudando, né, que são várias cores de pele. Essa é uma coisa maravilhosa que surgiu, assim, para a gente explicar isso para as crianças. Porque dá para você mostrar, olha o tanto de cor, né, que tem os tons da pele. Era esse comentário. Bacana, Mariana. E eu acho que esse seu comentário reforça a ideia de que a estipulação de uma cor como a cor da pele não é exercício necessariamente de maldade, de mau caráter, de má intenção, mas tem a ver com a naturalização de uma ideia de normalidade, que tem um impacto muito expressivo sobre a imagem das pessoas, né? Depois eu vou dar uma olhada nesse livro, Luciana. Obrigado pela indicação.
Mas um exercício mental que eu gostaria que vocês fizessem para vocês entenderem daquilo que eu estou falando é assim, ó, vocês conseguem me dizer como é uma coisa bem cotidiana, assim, que é o detergente neutro? Vocês conseguem me dizer qual que é o detergente neutro? Vocês podem escrever no chat, falar aí. Estou vendo aqui muita gente dizendo que é o transparente, o sem cor. Tem alguns aqui que estão divergindo, falando que é o amarelo. Vou usar aí a metáfora aí dos candidatos e dizer, ó, vocês podem dar um Google aí, pesquisar a imagem e ver qual que é o detergente, porque o detergente neutro é o detergente amarelo. Ele não é o transparente. O detergente transparente, o nome dele é Clear. O detergente neutro não é o detergente sem cor. Mas daí reside uma outra representação coletiva. Por que a gente imagina, a despeito dos fatos empíricos? Porque se a gente for olhar o nome, a gente vai ver que o amarelo é o neutro. Mas por que a gente imagina o neutro como sem cor? Ou como transparente? Porque a gente imagina, de fato, que quem tem cor é o outro. Estou pensando aqui do ponto de vista étnico-racial da sociedade brasileira. Quando a gente vai falar pessoas de cor, a gente faz referência a pessoas negras, como se pessoas brancas não tivessem cor, fossem transparentes, fossem neutras nessa dimensão. E aí, quando a gente vai falar sobre diversidade racial, a gente fala sobre pessoas negras, mas a gente não fala sobre pessoas brancas. Como que pessoas brancas descobrem que são brancas? Como pessoas brancas vivem a dimensão racial de serem brancas? A gente não discute essa dimensão porque ser branco no Brasil, o Brasil como um país colonial, de pensamento colonial, ou seja, a dicotomia, né? Casa Grande Senzala ainda está muito presente na nossa sociedade, né? Ser branco é normal. Ou seja, e como normal está associado à ideia da natureza, à ideia daquilo que não precisa explicar, a gente não discute sobre. E percebamos, né? Muitas vezes, como a gente sustenta uma imagem da nação brasileira que está ancorada na ideia de um mito, que é um mito fundador da nação, que é o mito da democracia racial, muitas vezes a gente sustenta a ideia de que falar sobre raça não faz sentido, porque no Brasil somos todos iguais, porque somos todos mestiços. Mas se a gente for olhar para a sociedade brasileira, para as instituições, para os nossos espaços de trabalho, a gente vai ver que somos todos iguais, mas existe uma repetição no modo como determinados mestiços ocupam determinados espaços e como determinados mestiços estão ausentes de determinados espaços.
estou querendo chamar a atenção que no Brasil a ideia de normalidade ela anda junto com a ideia de já incluídos. Porque quando a gente fala de processos de inclusão, a gente está reconhecendo que tem algumas pessoas já incluídas e outras pessoas que não estão, que deveriam ser incluídas ou não. Mas poucas vezes a gente pensa como foi o processo de manutenção de inclusão das pessoas já incluídas. Quais que são os mecanismos que permitem que, geração após geração, os normais continuam incluídos a despeito da exclusão de muita gente? E eu penso que a naturalização do normal permite essa reprodução. Na medida em que a gente não discute os privilégios de ser normal, do ponto de vista racial, do ponto de vista de orientação sexual, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de classe, a gente mantém uma estrutura de exclusão que é o que garante a permanência dos já incluídos. De tempos em tempos, a gente fala assim, não, vamos incluir alguns, mas a gente não discute com seriedade qual o mecanismo que permite que os já incluídos permaneçam. A gente não discute, por exemplo, essa ideia da meritocracia. A meritocracia ela surge lá no período medieval, como uma ideia revolucionária, contestatória, que a burguesia sustentou para questionar os privilégios aristocráticos. A burguesia, naquele período, dizia, o mérito é a capacidade dos mais aptos se sobressaírem, a despeito dos privilégios herdados. Mas, aos poucos, com o fortalecimento do capitalismo, da burguesia, esse argumento ele se torna um argumento conservador. Porque ele já não questiona as heranças e como esses normais vão herdando herança material, mas principalmente uma herança simbólica, uma herança de continuar se vendo e sendo vistos como normais. Então, estou fazendo aqui uma reflexão bastante filosófica, talvez não esteja pegando de modo empírico nas experiências cotidianas, eu espero que sim, mas eu estou querendo fazer um debate que é anterior àquelas práticas pedagógicas, quando a gente desenha bonequinhos no papel, todos de mão dada, e essa é uma representação da diversidade, da inclusão. Os diferentes de mão dadas. Mas, para mim, essa é uma perspectiva muito conservadora da diversidade, porque ela não reconhece como que a diversidade é transformada em diferença e como que essa diferença é hierarquizada. Hierarquia e poder. Essas são duas palavras importantes para a gente pensar
o termo de diversidade. E aí, talvez, o último exemplo concreto que eu queria dar aqui para pensar como que a diversidade transformada em diferença é um exercício de poder. Porque aqui nessa sala, eu percebo, né, talvez como lá minha turma de pedagogia, eu percebo uma maioria de mulheres. Mas, nesse espaço, eu imagino que não seria tão estranho se eu chegasse e dissesse bom dia a todos. Mas, provavelmente, iria gerar algum tipo de constrangimento se eu chegasse nessa turma majoritariamente feminina e falasse bom dia a todas. Porque alguém ia dizer, não, mas você não está me incluindo como homem. Mas perceba, mesmo nós homens sendo minoria nos espaços, é a nossa presença que é transformada como sinônimo de universal. O que mostra, portanto, que o normal ou o universal ele não é derivado de uma maioria numérica. Ele é derivado da capacidade de alguns se colocarem como normais. É, portanto, um exercício de poder. Então, quando a gente diz, por exemplo, em minorias, né, é muito comum que no campo das políticas de diversidade a gente faça referência a minorias. Mesmo quando essas minorias são maiorias numéricas. Porque, na verdade, elas não são minorias, elas são grupos minoritarizados. Eles foram produzidos como minorias simbólicas, mesmo sendo maiorias numéricas. E isso tem a ver com o exercício de poder. Eu falei desesperadamente um longo tempo, mas eu queria ouvir vocês sobre esses elementos iniciais que eu trouxe para a gente seguir conversando, para vocês me dizerem se eu estou viajando muito, se eu estou viajando menos, tiverem perspectivas diferentes, a ideia é um pouco essa. Por tudo que né, você já falou, e até mesmo pelos próprios desenhos, eu penso que essa questão da inclusão, ela começa, assim, primeiro, como a Mariana, acho a Mariana que falou aí agora, há pouco, pelos conceitos que a família tem que ter em casa, valores, respeito, ética, aceitação. Essa educação básica, eu acho que ela tem que começar de casa, e a escola vai servir, escola seja infantil, de jovem, de adulto, que eu acho que o mundo é um mundo para todo mundo. Eu até no meu desenho, eu fiz a minha sala de aula, como que o céu é azul para todo mundo, da janela você vê o mundo lá fora, verde, colorido para todo mundo. Se você vê um verde diferente ou deixa de ser verde, você tem o direito de ver diferente. É um direito de cada um ter o seu lado de ser diferente. Mas, no geral, seja na sala de aula, seja em qualquer lugar, eu acho que existe as pessoas. No meu desenho eu coloquei a pessoa negra, o professor eu coloquei sim, em destaque, porque ele não precisa ser um homem ou ser uma mulher, ele pode estar colorido ou não colorido, que o olhar é o de cada um, e por isso que eu acho que tem que existir o respeito, e a escola tem que fazer esse papel, escola em geral, e a própria vida tem que fazer esse papel, a sociedade tem que fazer esse papel de integração e de promover esse processo de meio de integração e o que vai atender a necessidade de todo mundo. Acho que uma criança deficiente, a gente tem que ensinar que, ou o adulto deficiente, que eu vivo esse problema em casa, que eu tenho pessoas deficientes da família, que o outro tem que aprender a olhar
as pessoas têm que aprender a olhar para o outro e simplesmente ajudar e aceitar. Eu não posso excluir porque o outro não tem um braço, porque o outro tem uma paralisia, porque o outro é cego, porque o outro não tem uma perna ou não tem um braço, porque o outro é branco, é preto, é azul, é rosa. Eu tenho que simplesmente aceitar a diferença. E acho que isso começa de casa e a escola que tem que promover essa integração para a gente poder ter um mundo de inclusão. Que enquanto a gente não enxergar e aceitar e respeitar e ter ética para olhar o outro, nós vamos ter esses problemas eternos, porque a base, para mim, para essa promoção dessa integração, é essa questão de educação que começa em casa e que a escola ajuda a fazer esse processo, porque a escola não tem obrigação de educar, ela tem a obrigação de promover o ensino-aprendizagem e fazer esse processo de aceitação, porque a base já vem de trás. Então, acho que é onde eu acho que os princípios, os valores são assim, nesse processo. Até no meu desenho, eu esqueci que eu fiz muitas pressas, eu até peço desculpa não ter mandado antes. No quadro, que eu acho que você tem que ensinar que 2 mais 2 é 1, isso é fato, isso você não muda. O ABC maiúsculo, o ABC minúsculo, é fato, isso a gente não muda. Mas eu posso incluir nesse ensino que eu tenho lá a história do índio, que faz parte da nossa sociedade, eu posso mostrar a história da escravidão, que faz parte, eu não posso negar uma coisa que existiu, e que é fato que o que contribui para que aconteçam as coisas hoje, que tem essas diferenças, e o quanto isso foi sofrido e é sofrido, porque são coisas que provocam dor e sofrimento. E que essas diferenças, eu posso hoje não provocar esse sofrimento que foi causado lá atrás. Então, eu queria ter desenhado ainda no meu quadro um índio e um negro, que eu acho que faz parte da história e faz parte do falar para mostrar essa questão de não provocar dor. Então, eu queria deixar esse meu ponto de vista, que da maneira que eu vejo, e que foi o que eu tentei expressar no meu desenho, essa integração tem que ser normal, isso tem que ser um convívio normal, para que você não fique criando diferenças, que você aceite o outro e respeita. Era isso que eu queria ter falado no princípio, e que com essa sua fala eu acho que reforçou ainda mais esse meu pensamento. Bem, obrigado, Miriam. Eu acho que a sua fala tem muitos elementos, assim, muitos elementos que a gente poderia conversar, mas eu queria começar fazendo essa ênfase, né? Eu acho que uma política de diversidade, ela não necessariamente cria diferença, porque a diferença existe no mundo, tá? A diferença está no mundo, está nas pessoas, tá? E a gente vive muito no Brasil, nesse momento, me parece que uma falsa dicotomia entre igualdade e diferença, né? Porque é muito comum que a gente imagine que o acesso a direitos iguais passe por reforçar a igualdade das pessoas, né? E tenha uma corrente de pensamento, de política, que vai entender que o acesso a direitos iguais passa justamente pelo reconhecimento da diferença. Ou seja, na medida que a gente vê todo mundo como igual, a gente não consegue dar conta de perceber as singularidades e as necessidades que os diferentes têm, né? É um debate complexo, é um debate longo, né? Mas talvez passe pelo modo de olhar o mundo, né? Se a gente pensa, por exemplo, lá na Constituição Brasileira de 1988 e pega o artigo 5º da Constituição, né? O artigo 5º da Constituição vai dizer, deixa eu olhar aqui ele na íntegra, porque é um artigo que eu gosto, assim. Aqui, ó. Artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Né? É muito comum que, às vezes, as pessoas façam referência a esse artigo 5º para ser contrário a políticas de ações afirmativas, por exemplo. Né? Porque vão dizer, não, a Constituição está dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas a minha pergunta é assim, se todos nós fôssemos iguais, qual a necessidade do legislador colocar na Constituição a afirmação de que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza? Vedar a distinção é o reconhecimento de que nós ainda não somos iguais. Nós precisamos de políticas para sermos iguais. A lei, ela pode garantir o direito ao respeito, ao direito ao tratamento digno, mas é a política pública ou privada que vai dar materialidade a esse direito, porque senão ela só vai existir na letra da lei. Né? E aí, nesse sentido, eu acho, né, e aí eu entro em divergência com alguns colegas, porque eu acho que a história do Brasil, de fato, precisa contar a história das populações indígenas, precisa contar a história das populações que foram escravizadas e trazidas para o Brasil. Mas é preciso falar de quem escravizou. Ou essas pessoas se escravizaram sozinhas e vieram para o Brasil? Elas foram escravizadas. E essa herança, seja material, seja simbólica, ela faz parte daquilo que o Brasil é hoje. A gente, quando a gente fala sobre a diferença, a diversidade, a gente fala sempre muito assim, é importante respeitar o outro, é preciso ver o outro, é preciso incluir o outro. Mas eu estou insistindo aqui, é preciso pensar sobre o eu. A relação é sempre o eu e o outro. Eu falo que é preciso respeitar o outro diferente, é preciso incluir o outro diferente. Mas e eu? Como que eu me constituí? Como que eu coloco na sociedade? E como que foi produzido o meu processo de inclusão? A inclusão do eu. Eu acho que pensar nisso possibilita que a gente crie políticas não apenas de inclusão, mas políticas de afirmação da diferença. Professor, é Sandra, tá? Nós já conversamos por e-mail, eu sou da biblioteca. Sim, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre se pensar sobre o eu, que eu entendo que é um sinônimo do comportamento do indivíduo, com essa questão da inclusão de pessoas. Você poderia falar um pouco, se realmente eu estou na linha certa, do comportamento da pessoa, do outro, do eu, do outro? Repete a parte inicial, deixa eu me conectar aqui com a sua reflexão. Que você acabou de falar sobre pensar sobre o eu, né? A inclusão do eu. O meu pensamento, a minha forma de pensar sobre os tipos de outras pessoas, né? Eu acho que está ligado muito com o comportamento das pessoas com o outro. Uhum. Aí eu queria saber se o senhor pode, né, falar um pouco a respeito disso, do nosso viver, do nosso ver o outro de uma forma assim, né, a questão natural, normal,
Sabe, que eu acho que é mais comportamental mesmo. Tá. Eu acho que a ideia do comportamento, eu não quero descartá-la de princípio, mas eu só quero colocar ela dentro de um comportamento coletivo, para a gente não pensar que se trata apenas de um comportamento individual, exclusivo, e que se desconecta da estrutura, né? Se a gente pensa, por exemplo, vou pensar o racismo, né? Ou a gente pode pensar também a misoginia, a fobia às mulheres, ou a homofobia. Quando a gente pensa essas três dimensões, é muito comum que as pessoas se identifiquem com comportamentos racistas raivosos, e que seria um comportamento de alguém que não tem caráter, ou seja, uma pessoa desqualificada, né, que odeia os outros, né, que odeia pessoas negras, e são representadas como pessoas desequilibradas. E quando a gente associa a fobia à diferença, a gente já localizou aqui o que a gente está chamando de diferença. Diferença é o não normal. Quando a gente localiza essa fobia como desequilíbrio, fica parecendo que se trata de uma questão meramente individual, e não uma questão que estrutura a nossa sociedade. O ódio às mulheres, que tem ganhado força oficial nos últimos tempos, ele é um ódio estrutural. Ou seja, ele pode ser manejado por algumas pessoas individualmente, mas não é aquela pessoa que criou esse ódio. A responsabilidade dela não diminui pelo fato dela não ter criado o racismo. Eu dou o exemplo do uso de uma arma, né? Se você atira em alguém, fere alguém, você vai dizer, não, mas eu não sou culpado porque eu não inventei o revólver. Ou seja, muito embora o racismo, a homofobia, a misoginia, elas sejam estruturas que vêm antes de nós, elas só fazem sentido, elas só ganham dinâmica na medida que ela seja manipulada por cada um de nós. Então, o nosso comportamento individual, ele reforça o racismo, o machismo, a homofobia. E por que eu estou falando aqui de racismo, machismo e homofobia? Porque, perceba, em alguma dimensão, esses três sujeitos coletivos são narrados como não plenamente humanos, não plenamente normais. Eu vou emendar um exemplo aqui, eu não sei se vocês já observaram isso, mas eu observo muito cotidiano jovem em escola, e eu percebo que daqueles apelidos, daqueles xingamentos mais ofensivos em idade escolar, são xingamentos que fazem referência a animais. Macaco, viado, galinha, piranha. Macaco, uma referência pejorativa a pessoas negras. Viado, uma referência pejorativa a homossexuais. Piranha, galinha, referências pejorativas em relação às mulheres.
Claro que a gente poderia pegar também apelidos que fazem uma referência animalesca a homens, por exemplo, touro, mas muitas vezes é visto mais do ponto de vista positivo. Antônio até representou ali, touro, como que é o sinal? É o sinal de força, de virilidade. Não é um sinal de fraqueza. Chamar determinadas pessoas de viado, macaco, piranha, numa sociedade racionalista em que penso, logo existo, ela tem um impacto. Porque se eu existo porque eu penso, e aqueles que não pensam, que são macacos, que são viados, que são galinhas, que agem por instinto, essas pessoas não existem. Ou a sua existência pouco importa. Não à toa os índices de feminicídio, os índices de crimes derivados de homofobia, o genocídio da juventude negra, porque não são vidas plenamente humanas. Ou seja, mas o que faz com que eu, não diferente, seja visto como humano e tenha minha dignidade respeitada? Então, pensar na diferença pode implicar em pensar no outro, mas precisa ter uma reflexão sobre o eu. Não o eu individual, mas o eu coletivo, que está na base do meu eu individual, obviamente. Mas pensar sobre isso faz com que eu não me questiono tanto assim, por que tem cotas de 10% para pessoas negras na Fundação Dom Cabral? Não, eu devia perguntar assim, por que tem cotas de 90% para pessoas não negras? Uma reflexão radical implicada na diversificação dos espaços, ela tinha que pensar essa dimensão. 10% é pouco, se a gente tem um compromisso com uma sociedade de fato mais diversa e mais plural, porque senão o resto é jogar confete, é fazer uma coisa ali para inglês ver. Estou vendo aqui que Ana está com a mão levantada, imagino que pode ter outras pessoas, mas eu não consigo ver. Obrigada, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, assim, quando o senhor propõe essa reflexão sobre o normal, o natural, o outro, né, é muito provocativo no sentido de como nós fomos classificados, né? E como quem é o normal normalmente não se questiona sobre isso, sobre esse lugar de normalidade. E a gente e a gente sempre pensa sobre o outro, mas não sobre nós mesmos, né? E a gente sempre acaba reforçando essas diferenciações entre eu e o outro, que reforça também essas classificações e reforça também essas hierarquias que são sociais. Aí, quando o senhor colocou no final da sua fala essa reflexão sobre o direito, né? Eu acredito que a gente está falando até mesmo de direito à existência, pensando de uma forma bem radical. Não é radical, é a realidade, né? Quando a gente vai pensar esse outro, que foge ao que a gente considera normal, a gente até debate muito sobre o direito da existência, o direito à vida, que aí a gente olha os números de assassinato de pessoas negras, por exemplo, o número de feminicídios, quem são as mulheres que mais morrem, inclusive os dados já mostram que o feminicídio está diminuindo entre as mulheres brancas, mas em compensação ele está aumentando entre as mulheres negras. Então a gente vai pensando sobre até quem tem direito à vida. E aí, um outro debate que a gente faz também é quem tem o direito ao trabalho e a quais trabalhos, né?
A gente faz muito esse debate aqui dentro da Fundação, a gente está fazendo muito esse debate dentro das organizações, a partir dessa discussão de cotas, de ações afirmativas. E a pergunta que eu queria colocar para o senhor, professor, é em relação a isso. Como que a gente deve pensar, ou como que a gente pode pensar as ações afirmativas dentro desse debate do eu, do outro, do eu natural, naturalizado, e do outro que é diferente, e por ser diferente, precisa também de iniciativas diferentes? Muito bem. Ana, eu tinha até ontem cortado aqui a barba para não ser chamado de senhor, mas não tem jeito, a barba branca vai destacando. É o costume. Eu sei. Era só uma brincadeira. Eu tenho desenvolvido um projeto de extensão na universidade, que é um projeto chamado Ações Afirmativas e Identidade Racial no Contexto das Cotas. Eu coordeno na UFMG um procedimento de bancas de heteroidentificação. Escrevi sobre isso, escrevi um livro recente sobre isso. E quando eu vou falar sobre ações afirmativas com esses meninos lá do ensino médio, o primeiro slide que eu passo para eles é uma pergunta, que é assim: vocês já ouviram falar de ações negativas dirigidas à população negra no Brasil? E aí todo mundo gera um certo impacto, né? Porque eu estou mudando a palavra, eu estou dizendo da existência de uma série de políticas de ações negativas que foram dirigidas à população negra nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XX. Essas ações negativas, elas passam pela escravização, pela atribuição de um nome genérico para populações banto, jeje, nagô, iorubá. Então, o nome genérico eram negros, do mesmo jeito que o nome genérico para as populações Guarani, Pataxó, Machacali foram índios. Então, um nome dado por outro, mas uma série de outras políticas de ações negativas. A lei da vadiagem, que criminalizava, 2 anos depois da abolição, pessoas que não tinham emprego. A lei da imigração, que impedia a entrada de indígenas da Ásia e da África no Brasil a partir de 1892. Né? A lei de terras, que impedia a posse de terras por doação, né, para pessoas ex-escravizadas. Então, quando eu falo das políticas de ações negativas, eu conecto com as políticas de ações afirmativas. A política de ação afirmativa só faz sentido porque existiu uma série de políticas de ações negativas, que foram criadas não apenas para eliminar o acesso ao direito, mas foram criadas para eliminar o acesso à vida. E, nesse sentido, essa discussão sobre política de ação afirmativa para pessoas negras, para mulheres em partidos políticos, né? O direito à união civil, né? Não é o casamento, né? Essas são políticas de reparação a determinadas políticas que já existiram, políticas negativas. E aí eu gostaria de citar rapidamente um livro de um jornalista gaúcho, não vou lembrar o nome dele, mas o artigo chama Cotistas Desagradecidos. Ele é da Serra Gaúcha e é descendente de alemães, e ele vai discutir um pouco como que os cotistas do início do século XIX
né, alemães, italianos, que receberam cotas de terra, cotas de insumo agrícola, então eram cotistas naquele período, eles se opuseram às cotas para a população negra e indígena no século XX e século XXI. Né? Então, acho que pensar como que a manutenção de determinados privilégios dos já incluídos passa pela negação de que se tratou de privilégio. Ou seja, porque direito é alguma coisa que precisa ser para todos, mas quando ele é restrito a alguns, ele não é direito, ele é privilégio. Por isso, eu penso que uma das formas dos já incluídos, e quando eu estou dizendo de já incluído, eu não estou falando de alguém que está na instituição. Eu estou dizendo já incluídos são os vistos como normais. Uma forma desses já incluídos /normais contribuir para a existência, por isso que eu coloquei ali existência, e a participação dos não incluídos, é refletir sobre o seu processo de permanência nesse rol dos normais. É romper um pacto de silêncio e de cumplicidade. Porque, se não romper esse pacto, se trata de dar migalha, que é alguma coisa, do ponto de vista da caridade, muito reconfortante. Mas aí não dá para dizer que se trata de um compromisso de fato com a distribuição das riquezas que todos nós produzimos. Tá? Eu não sei se eu toquei na questão que você me fez, Ana, né? Mas tentei chegar perto, dando voltas, para ter oportunidade também de falar sobre outras coisas, né? Porque eu acho que eu poderia chegar aqui e dizer, para incluir os diversos, é preciso fazer programa lá, colocando o rosto deles nos cartazes, é preciso trazer livros de história infantil que tenha meninas negras, é preciso chamar povos indígenas para falar lá no Dia do Índio, para as pessoas conhecerem a cultura deles. Isso pode acontecer, mas eu acho que a gente precisa ir mais. Né? A gente precisa perceber que, muitas vezes, essas inserções elas não saem daquilo que a gente chama de currículo turístico, que é o currículo que passa pela leitura dos diferentes em alguns espaços. Eu não estou dizendo, então, que a gente precisa instituir o dia da pessoa branca, dia dos homens, porque isso não precisa, porque isso já está colocado em todos os outros dias. Talvez a gente precise pensar por que a gente naturaliza isso. Obrigada, professor. Tem questões, observações, reflexões? Está todo mundo aí com o balão do pensamento aberto, mas queria que pudesse compartilhar. Silene, fica à vontade para falar, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Desculpe ter ficado aqui com a câmera fechada, mas eu queria fazer um simples relato. Primeiro, parabenizar o Rodrigo, parabenizar a equipe da biblioteca por essa iniciativa, porque a mim me parece um ponto muito importante a gente coletando e refletindo sobre os diversos olhares sobre o tema
diversidade e inclusão. Ontem, ou anteontem, a Ana fez um recorte muito interessante, hoje você, Rodrigo, está fazendo um outro recorte. Eu acho que isso vai nos preenchendo para poder entender com clareza e, sobretudo, com mudança de comportamento interno. E aí eu entendo muito eu nesse sentido, assim, o que era padrão, conhecido, normal, não é padrão, não é conhecido, não é normal, mas isso depende muito da gente internalizar isso. E eu acho que essas iniciativas, com olhares diversos sobre o mesmo tema, são muito ricas para a gente ir criando o próprio conhecimento sobre o tema e a própria mudança de comportamento. Para mim, a mudança ela parte de cada um de nós, né? E é uma mudança cultural, porque enfim, tenho 63 anos, escutei muita coisa que hoje eu falo, gente, como que os meus pais falavam isso? Como que eu criei os meus filhos falando isso, né? E hoje eu crio a minha neta, né, de alguma forma participo da educação da minha neta, com outro viés, com outro olhar, que veio fruto desse refletir sobre vários olhares que a gente está tendo a oportunidade de conhecer e de refletir sobre eles. Então, não é uma pergunta, é apenas uma constatação pessoal e um agradecimento à Ana e à própria equipe da Fundação que tem trabalhado com a questão da diversidade, que tem me feito refletir e mudar de opinião de uma forma muito consciente. Não é um modismo, não é algo que você vai fazendo porque é uma vibe, né? Vamos lá, essa vibe é bacana. É uma mudança realmente interna que eu acho que é muito importante. Eu acho que a partir dessa mudança de cada uma das pessoas, a gente vai evoluindo num tema que é tão importante, tão sério. Era só essa constatação e essa colocação que eu queria fazer. Parabéns, Rodrigo. Bacana demais, Silene, obrigado pelo compartilhamento. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a possibilidade de abrir esse diálogo é a possibilidade de trocar, né? Eu sempre faço uma atividade em sala que funciona melhor presencialmente do que aqui, mas eu vou tentar replicar. Porque eu estou lá, às vezes, sentado no meio da roda com elas, ou mais à frente, e eu sempre, tenho um computador na minha frente, eu sempre pergunto para elas, estou dizendo elas usando o universal feminino, não só porque elas são maioria, mas para fazer sentido aqui o que eu estou dizendo. E eu sempre pergunto o que elas veem perto da minha mesa, assim, atrás do computador. E eu poderia perguntar para vocês assim, o que vocês veem na minha mesa? E algumas das pessoas elas dizem, seu celular. E tem outras que não conseguem ver, estão mais no fundo, estão mais de lado, tampadas, né? E eu sempre digo assim, o computador existe, o celular existe, ele está aqui, ele é material. Mas nem todo mundo consegue ver, porque a gente vê o mundo a partir do nosso lugar no mundo. Dependendo do lugar que eu ocupo no mundo, lugar de classe, de raça, de orientação sexual, de residência, de local de moradia, eu vou ver coisas que os outros não vão ver, e eu não vou ver coisas que o fato de não ver não significa que não exista. Então, às vezes, para ver melhor, eu preciso mudar de lugar. Ou eu preciso ouvir o outro, porque o outro pode me dar uma perspectiva que eu não tenho a partir do meu lugar no mundo. Então, eu fico pensando que a incorporação de uma política de diferença e diversidade, ela tem um potencial criativo muito grande na medida em que eu tenho a possibilidade de diferentes olhares.
mas eu preciso, para isso, reconhecer que eu, e não apenas o outro, também tenho um lugar, um olhar no mundo, que é um lugar e um olhar racializado, generificado, sexualizado, classificado, pensando em termos de classe. Ou seja, e esses meus lugares, eles podem se contrapor a outros lugares. Eles podem entrar em conflito. Mas eu queria aqui pensar o conflito numa perspectiva dialética como aquilo que possibilita o surgimento de algo novo. Da tese, da antítese, da síntese, da tese, da antítese. Isso, e não o conflito, e não a diferença como o desaparecimento, a fragmentação. E hoje isso fica muito evidente, assim, um medo da diferença, como se a diferença nos aniquilasse. E o que eu penso é o contrário, a diferença como a possibilidade de surgir novas camadas, né? Novas perspectivas, né? Como o Silene trouxe de algum modo. Então, assim, é uma perspectiva sobre, não vou dizer que é consensual, que todos, mas porque também as pessoas elas estão alinhadas a projetos de sociedade. Reconhecer os projetos aos quais as pessoas se filiam também é importante para a gente construir alianças possíveis e dizer, não, com essa aí também não dá para colar, porque é um projeto que vai na contramão do projeto em que eu estou vinculado. Tá? Então, Professora Alice levantou a mão. Alice, por favor. Bom dia, pessoal. É mais um comentário mesmo, não é uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Rodrigo pelas reflexões, pelo todo o material que ele trouxe. E, assim, eu achei fantástico a questão da pergunta que você comentou que faz sobre as ações negativas. Porque, assim, eu venho de uma criação muito conservadora, de pessoas com pouco acesso ao conhecimento acadêmico, a, assim, educação de qualidade. Então, assim, são pessoas que estão sempre discutindo comigo, que tive essa oportunidade de ter o acesso maior a reflexões da academia e essa construção da consciência de classe, consciência da posição em relação à sociedade. Então, assim, são sempre muito contra cotas, não entende por que tem que ter a diferenciação, por que as pessoas precisam ter um para isso e um para aquilo, lei para isso, lei para aquilo, não entende, é contra. Então, eu acho que assim, essa perspectiva de quando são retirados de primeira esses direitos e essa dignidade de ser participativo, ativo e reconhecido na sociedade, então a gente precisa ter essas medidas separativas. Então eu achei assim fantástico essa perspectiva que também pode ser algo a acrescentar, a poder explicar e criar, chegar a esse raciocínio a pessoas que talvez não tenham tanta sensibilidade a essas questões, que também é muito comum, porque não necessariamente todo mundo tem, né, por estando trabalhando muito, vivendo uma vida muito difícil, tempo de refletir e de paciência até, às vezes, de pensar sobre essas questões. Então, assim, são reflexões que você trouxe aqui que são fáceis de serem passadas, são fáceis de serem compreendidas. Então, assim, achei fantástico. Só queria agradecer mesmo pela apresentação. Bacana demais. Obrigado, Alice, pelo retorno. Eu, te ouvindo aqui, eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que hoje, né, essa semana, esse mês, esse ano, a gente tem produzido algumas dicotomias, que são dicotomias, inclusive, difíceis da gente lidar emocionalmente com elas, porque a gente vai dizer, pessoa contra cotas é uma pessoa racista, fascista, e aí a gente se afasta intelectualmente, emocionalmente dessas pessoas. Mas uma coisa que eu fico percebendo é que, e eu tenho dito isso mais recentemente,
que o debate sobre relações raciais, especificamente no Brasil, ele é um debate que ele mexe com a questão da identidade nacional, porque a identidade nacional ela foi muito produzida a partir de uma ideia síntese, uma ideia de que somos todos iguais e, portanto, isso é o que nos faz ser brasileiros. E como essa ideia ela contamina o nosso ego, não ego no sentido da do self, da imagem de nós mesmos. Essa ideia de que os outros são racistas, né? Estados Unidos, África do Sul, nós não somos porque nós somos miscigenados, essa é uma ideia que toca fundo na nossa sensibilidade. Então, fazer um debate sobre a existência de diferenças históricas é alguma coisa também que mexe na subjetividade das pessoas, porque mexe na ideia do ego. Esse ego se quebra e a gente fica, e as pessoas ficam com medo de não ter nada para colocar no lugar. Vamos deixar de ser brasileiros se nós fizermos uma política da diferença. Ou seja, mas isso está muito vinculado a esse mito de fundação. E aí, mas é engraçado porque, como o mito é uma narrativa sobre algo, ela tende a ser idealizada. É uma ideia que não se sustenta no empírico. Porque se a gente for olhar empiricamente, se a gente for olhar para as pessoas, a gente vai ver que as pessoas são diferentes. É muito comum, eu atendo os jovens aqui nas bancas de heteroidentificação, e aí é muito comum que as pessoas cheguem e digam assim, não, mas a minha família é uma família mestiça, porque na minha família tem pessoas negras, brancas, indígenas. E aí eu dou um exemplo contrário, que é assim, você está me dizendo, então, que a sua família é toda classe média, porque na sua família tem ricos e pobres. Olha o que a pessoa faz. Minha família tem ricos e pobres, então eu somo ricos e pobres, tiro a média e todo mundo vira classe média. Não se trata da minha família ser mestiça, a minha família é multirracial. Eu consigo identificar negros e brancos dentro da minha família. A existência de pessoas diferentes não necessariamente implode a família, a menos que eu não consiga ver o outro. Se eu não consigo ver o outro, e eu não consigo ver as experiências que o outro vai viver por ser quem ele é, eu não tenho uma família. Ou seja, então, eu acho que há essa dificuldade de romper, às vezes, um sentimento bem intencionado de manter uma ideia de família, uma ideia de nação coesa, mas que, no fim das contas, não dá conta de ver as pessoas. Porque as pessoas são diversas. E, às vezes, eu fico querendo ver mais uma idealização do que as pessoas na sua concretude. Então, eu acho que conseguir, a partir da semana que vem, a partir do ano que vem, resgatar uma possibilidade de diálogo com algumas pessoas, porque tem gente que não dá. Né? Tem gente que não dá. Aquele que quer me eliminar, não dá. É outro espaço. Mas aquelas pessoas que a gente identifica que estão movidas por uma intenção mas que, às vezes, precisa mudar o lugar de olhar. E, às vezes, perguntas funcionam melhor do que respostas. Oi, bom dia, tudo bem? É a Isabela. Bom dia, Isabela. Tudo bem? Prazer escutar você. Eu quero parabenizá-lo, assim, achei a iniciativa da Ana Paula maravilhosa
E eu quero concordar aqui com a Silene que realmente isso, eu acho que essas mudanças, né, veio para nos tirar do nosso conforto, assim, da nossa zona de conforto, né, e de observar, eu acho que de prosperar com vocês, né, com todos nós, todos juntos, e eu gostaria de parabenizar você e falar com você que, assim, é uma chance maravilhosa de estar aqui escutando você com a sua palestra. Muito obrigada pela oportunidade de me tirar da minha zona de conforto. Ah, que bacana. Fico Eu te feliz. agradeço muito. Tem gente que me xinga por tirar da zona de conforto. Não, né? de forma alguma. Eu te agradeço demais, porque é maravilhoso. Ô, Bela, você sabe que ele fez isso comigo, né? Quando eu convidei para ele vir participar do evento, ele já foi me fazendo perguntas. E ali eu já fui ficando brava Eu com ele. falo que desse mas lado de cá é difícil, né? Assim, a gente... Eu observei a Silene falar com você e eu fico até emocionada, porque realmente, assim, é muito difícil. Eu fui criada também de uma forma, acho que talvez muito parecida com a Silene, na hora que ela conversa, na hora que ela... Claro, de maneiras, assim, são olhares, é tudo muito diferente, né? E você chegar aqui e falar com essa delicadeza, com essa doçura, é muito bonito, sabe? Assim, E realmente, assim, a gente precisa realmente de mudar, né? As nossas percepções, os nossos olhares, as nossas sensações, né? De colocar realmente no lugar do outro. É tirar mesmo. Obrigada por todas as reflexões aqui. Obrigada mesmo. Fico bem feliz, assim, porque a gente Eu também. fala, às vezes fica solitário e não sabe exatamente como que toca, como que bate, assim. Mas eu fico pensando que essa é uma reflexão que é inicial, né? E que eu tenho discutido um pouco com minhas alunas aqui, com as pessoas do meu grupo, que é sobre pensar uma didática para as reflexões do campo das relações raciais ou da diversidade, né? E assim, tem muita gente que vai chegar já com os dois pés na porta, quebrando tudo, e eu acho que a possibilidade da gente construir uma outra sociedade é com articulações, com parcerias. A gente vai divergir em muita coisa, mas a gente precisa identificar quem está disposto a construir junto, né? E eu acho que para construir junto é preciso política, é preciso diálogo, mesmo que seja um diálogo da divergência, né? E eu acho que a gente precisa exercitar mais a divergência, porque às vezes quando a gente tem divergência a gente fica bravo, a gente fica e a gente rotula o outro como impossível de... Então, acho que esse exercício é algo difícil de produzir, mas que eu acho que é só a diversidade, a diferença que nos permite, porque senão a gente fica falando para quem já concorda, para quem já fala a mesma coisa, com a ilusão de que o universo pensa daquele jeito, né? E o universo é muito além do nosso bairro. Né? Muito. E eu quero trazer aqui uma situação que eu vivenciei. Eu morei muitos anos, eu morei alguns anos fora, morei na Alemanha alguns anos. Foram anos muito bacanas, assim, de experiência, tudo muito bacana, mas eu também senti o primeiro ano, quando eu fui morar na Alemanha, eu senti um preconceito muito grande, primeiro porque as pessoas me perguntavam se eu era da América do Sul, né? Então, assim, eles me olhavam com uns olhos de terceiro mundo mesmo, sabe? Principalmente onde eu morava, que era uma região... eu fui casada com um alemão, então, assim, eu me inseri dentro da sociedade deles, né? Então, assim, eu vivia num lugar onde só tinha alemão, eu não convivia com estrangeiro, porque eu vivia fora de uma zona, né, onde tem os estrangeiros, enfim, eu vivia eles falam, é vila, né? Então, eu vivia numa vila muito alemã, muito típica alemã mesmo. E eu lembro que
todo mundo que me encontrava na rua pegava em mim, sabe? Assim, e eles não têm costume de pegar nas pessoas, né? Eles não gostam de contato físico, assim, eles não são, né, de abraçar, de beijar, de quando a gente encontra na rua, de fazer aquela festa, não tem isso, né? E eu me lembro que o primeiro ano que eu mudei para a Alemanha, as pessoas me viam na rua e eu via aquelas senhorinhas, aquelas velhinhas de 90 anos na janela, me olhando a passar na rua. E aí eu olhava assim, eu falava assim, gente, por que essas pessoas estão me olhando tanto, né? Eu não entendi aquilo, por que era aquilo, né? E aí o tempo foi passando, as pessoas começaram a sair na rua e me perguntavam, né? Você é brasileira? Você veio do Brasil? E como eram senhores e senhoras são muito velhinhos, né? Assim, porque eram pessoas que nunca saíram daquele mundo ali deles, né? Viveram ali ficaram, né? E eu falava assim, sim, eu sou. E ao mesmo tempo que eu vi em muita gente uma abertura muito grande de conhecer o novo, eu via também um preconceito muito grande, mas muito grande, sabe? Então, assim, de pessoas que, ao mesmo tempo que elas se aproximavam de mim para saber se eu era realmente do meu país, assim que eu respondia, elas afastavam de mim, sabe? Então, assim, e aí eu morei 8 anos na Alemanha, foi assim, quase 8, né, no total todo, e assim, eu vi diversos momentos, porque quando eu retornei há uns anos atrás, né, porque o primeiro ano que eu morei foi lá no ano 2000, que era muito diferente do tempo que é hoje, né, e dessa última vez que eu retornei, eu morei de 2013 a 2016, né, final de 2016, a gente vê como mudou, né? Como a entrada eu falo dos refugiados, porque os refugiados fizeram com que os alemães saíssem dessa zona de conforto deles, né? E pudessem olhar para o lado, né? De compartilhar, o acarinhar que eu falo sabe, de realmente, assim, de enxergar o próximo, sabe? Não mais com um preconceito de seja você, seja que nós estamos falando aqui de racismo, seja de qualquer outro país que fosse um país pobre, enfim, de tudo isso, sabe? E a gente vê a população nova dos alemães, principalmente, que eu falo aqui dos alemães, porque a gente vê uma população muito mais velha, muito preconceituosa, mas uma população nova, cheia de vida, de querer ajudar o mundo inteiro, sabe? Então, assim, eu vivi isso em 2 momentos, e eu lembro que a mãe do meu ex-marido, ela falava comigo assim, sogra não deixa de ser sogra nunca, né? Então, ela falava comigo assim, Isabela, e ela é alemã, ela não fala português, ela falava comigo assim, você lembra como era a Alemanha no ano 2000? E eu olhava assim, observava, falava assim, eu pensava na minha cabeça, né? Eu falava assim, péssima, assim, não, sabe? Mas não, eu falava assim, nossa, era horrível, agora ficou muito melhor, né? Porque, assim, entraram pessoas que trouxeram histórias diferentes, coisas, sabe? Um mundo mais próximo do que a gente vive, né? E que tiram essas pessoas realmente dessa zona de conforto mesmo, e de poder olhar para o próximo, né? E de ver que o mundo não é aquela bolha que eles viviam ali, né? Principalmente em cidade do interior, que era onde eu morava, era uma cidade do interior da Alemanha, né? Então, assim, o preconceito era muito grande, né? Então, você trazer a sua fala aqui me fez lembrar momentos que eu também vivi de preconceitos, né? Das pessoas olharem muito torto para mim, de me olhar, sabe? Eu falava assim, gente, sabe? As pessoas chegavam até mim e falavam assim, você é da América do Sul, né? Assim, sabe? E olhavam com uma cara para mim, eu vivi isso com professores dentro de sala de aula também, né? Deixa eu até pegar um gancho na sua fala, Isabela, talvez seja até uma das últimas, assim, em função do tempo, mas é porque a sua fala me traz muito forte um conceito que chama de interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito que não é um conceito de acúmulo de desigualdade, mas a interseção de desigualdades ou preconceitos em função da nossa existência, né?
E é muito curioso, porque o seu relato me parece muito com o de alguns colegas que eu tenho na universidade, que vão relatar a situação de ter vivido alguma situação de preconceito fora do Brasil, né? E que eu acho que diz de duas coisas. Eu acho que diz muito da experiência no Brasil, ou seja, que é uma experiência de conforto, porque é preciso sair desse lugar para ter algum nível de sensação desconfortável, e, ao mesmo tempo, diz de uma coisa, de um outro conceito, que é o colonialismo, que é a ideia de determinados grupos, né? O sentimento de determinados grupos, o sentimento de ser a metrópole dentro do Brasil. Ou seja, essa sensação que passa no Globo Repórter muitas vezes, vamos mostrar a Europa no Brasil, aí vai mostrar o Sul. E como isso é uma cópia mal diagramada do primeiro mundo. Porque essas pessoas não são lidas lá como iguais, muito embora não vão viver experiências que estão marcadas ainda mais por pessoas que não são vistas como iguais nem no Brasil. Exatamente. Então, assim, eu não estou querendo hierarquizar preconceito ou discriminação, porque esse sofrimento, cada um sofre a seu ponto, ou seja, não dá para dizer quem sofre mais, quem sofre menos, porque o sofrimento é subjetivo, mas eu acho que é importante pensar essas experiências de deslocamento para pensar também essas hierarquias globais. Ou seja, nessas hierarquias globais, ainda que eu possa ser reconhecido como parte a ser incluída, mas tem também outros elementos que são colocados nessas hierarquias, né? Enfim, pensar sobre isso nos ajuda a pensar sobre a relação com os outros, mas nos ajuda, sobretudo, a pensar sobre mim. Quais são os desafios que eu enfrento e quais são os privilégios que eu carrego por ser quem sou. Eu acho que fazer uma leitura aberta, honesta sobre isso, me permite me colocar de forma mais coerente, mais aberta, numa luta pela inclusão, pelas políticas de diversidade. Enfim, foi algumas das coisas que sua reflexão me trouxe, embora eu sei que a gente poderia continuar refletindo, conversando, tem outros elementos, tem outras experiências que outras pessoas poderiam trazer, mas eu queria trazer essas questões iniciais para fazer um convite para vocês continuarem como instituição conversando, né? E aí queria já agradecer esse tempo, essa abertura, e, de repente, devolver a palavra aí para a Ana, para a Sueli, para fazer esses momentos finais. Professor Rodrigo, muito obrigada pela troca, pelo diálogo, pela reflexão, pelas perguntas instigantes. Muito obrigada mesmo. Obrigada aos participantes do evento. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada e parabéns pelo evento. Obrigada a você. Obrigada, Sandra. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês.